Essa apresentação, então, como eu falei para vocês, tem foco falar em gestão no varejo. A gestão aqui que a gente está falando no varejo é localizada por conta da nossa experiência. Eu sempre cito que isso aqui não tem nenhum fundo acadêmico, a gente não tem formação na área, minha formação é engenharia química, quer dizer, não tem nada a ver com administração. Isso é fruto de uma vivência, 30 anos nesse negócio. Aliás, ano que vem a gente deve estar completando 40 anos com informática, né? Então, tinha um amigo nosso que eu respeito muito, que inclusive já é falecido, ele sempre dizia assim, nesse nosso negócio de informática, quem não aprende, decora. Então, acho que a gente decorou um pouquinho aqui e vai tentar falar para vocês um pouco, não só de informática, mas como a tecnologia, a informática e todos esses conceitos ajudam na gestão do varejo. A primeira questão que a gente coloca é o seguinte: administrar, você pode fazer todas as faculdades do mundo, as melhores, pode fazer uma FGV, uma Harvard, pode fazer o que quiser. Não tem banco de escola que te ajude na hora que você tem que tomar a decisão. E administrar é essencialmente tomar decisão. E tomar decisão nem sempre é fácil. A gente sabe, na vida pessoal, a gente tem muitos fatores que poucas pessoas conseguem dimensionar se não estão efetivamente imbuídas no problema. Então, fazer aquele paralelo. O ex-presidente sempre gostava de fazer paralelo com o futebol, como eu também sou apaixonado por futebol, é a única coisa que a gente tem em comum, tá? Então, o paralelo que a gente tem é o seguinte: ele gosta de parábola futebolística, eu também gosto. Então, nesse aspecto, parábola futebolística, a gente diz o seguinte: todo mundo no Brasil é técnico de futebol. Então, todo mundo gosta de dar palpite. Quando fala de futebol de seleção brasileira, você levanta aí 200 milhões de técnicos, cada um achando que tinha que escalar A, B, C ou D. Tá? E todo mundo, no campo de futebol, é corneteiro. Quem frequenta estádio sabe o que é. O cara fica lá na arquibancada gritando, tira esse, bota aquele, etc. Tal. Mas, efetivamente, só tem uma pessoa que tem responsabilidade. Você pode gritar, pode falar, e se for atendido, pode dar bem, pode dar errado. Mas se der bem e se der errado, só tem uma pessoa que é responsável, que é o técnico. Tá? Então, esse cara, sim, sabe e tem para si toda a responsabilidade da decisão. Para nós, como o Peru, ficar do lado de fora, falando, dando opinião, é a coisa mais fácil do mundo, porque se der errado, se der certo, não vai acontecer nada para nós. Se der errado, se der certo, o técnico pode perder o emprego. Certo? Pode perder prestígio, pode perder futuro na carreira, como pode ascender, como pode se projetar. Então é efetivamente a tomada de decisão que é o fator chave número 1. E não é fácil, não adianta você dizer que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Você tem que pesar aquilo que a gente ensina para os nossos filhos. Tá? Toda escolha tem uma responsabilidade. E escolher, você pode escolher qualquer caminho. Assuma a sua responsabilidade. Então, a matriz aqui de valores, ou a matriz de cultura que a gente tem, nos ajuda a tomar decisão. Mas nada pode carregar a responsabilidade da decisão por você. Eu lembro, uns anos atrás, muitos anos atrás, eu andei lendo um pouco do Sartre, me encantei um pouco com o existencialismo e tal, e tinha uma proposta, um exemplo que ele dizia. Na época, Segunda Guerra Mundial, o mundo em crise, e um aluno chega para ele lá na França e pergunta: mestre, eu sou arrimo de família, só sou eu e minha mãe no mundo, mas eu quero lutar na resistência contra os alemães, que eu quero defender o meu país. O que você acha que eu devo fazer? Eu sirvo ao meu país ou eu vou cuidar da minha mãe, que ela só tem a mim no mundo? Né? E o Sartre colocou para ele a seguinte situação: essa decisão só cabe a você. O que você decidir é problema seu. E o que você decidir, você tem que esquecer a outra opção e seguir na sua escolha. Se você ficar entre uma e outra, você não sai do lugar
e se você não sair do lugar, você acaba não fazendo nenhuma coisa, nem outra. Assuma uma, só faltou dizer, joga um dado para cima, né? Escolha uma e vá. Agora assuma todas as responsabilidades e riscos que essa decisão envolve. Isso me marcou profundamente, ficou muito na minha mente durante muito tempo. E efetivamente é uma das coisas que eu mais acredito. Você pode ter uma série de valores. A gente foi educado na igreja, eu fui coroinha, todo mundo tem um pouco da sua cultura católica nesse país. Você tem uma série de valores que te ajudam a tomar decisões. Mas nem sempre é fácil. Quando você chega no limite, que você tem que decidir situações limites, vamos assim até pensar. Eu tinha um hábito de, quando eu saía para trabalhar, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, saía de casa cedo, e eu sempre ficava treinando mentalmente. Eu vou chegar em casa, minha casa pegou fogo, todo mundo morreu, o que eu vou fazer da minha vida sozinho? E aquilo lá começou a criar na minha cabeça uma série de roteiros, né? Aí roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, que ficava pensando, o que você vai fazer da vida se não sobrar ninguém e ficar só você no mundo? Né? São situações limites. Você pode ficar, sentar no banco, chorar, e você pode levantar e seguir adiante. E você tem que fazer escolhas. Tudo isso vale para gestão. Isso não tem decisão fácil, nem todas as decisões são simples, elas são extremamente complexas e envolvem inúmeras variáveis. A gente tem o hábito de muitas vezes, e esse é um péssimo hábito que nós temos também, de só enxergar o próximo passo. Então parece aquele exemplo, o cara está com febre. Está com febre, porra, mata o cara, porque assim acaba a febre, não é? Dá 2 tiros na cabeça dele e o problema está resolvido. Não tem mais febre. O que a gente não percebe muitas vezes e que falta as pessoas entenderem é o seguinte, febre é sintoma. Então às vezes basta você dar um antitérmico para a criança, a gente como pai. Né? Você dá um antitérmico, baixou a febre, você está tranquilo. Resolveu? Ótimo. Voltou no dia seguinte, teve febre de novo, tem alguma outra coisa. Então você faz a solução simples, mas persistindo no problema, você tem que entender que existem outras variáveis, que tem outras coisas pela frente. Então não basta olhar só o primeiro sintoma. Então a gente olha, assim, de uma maneira simplória para os problemas e acha que é só trocar o jogador. Ou acha que é só mudar o técnico. E acha que com mudanças simples você resolve tudo. E infelizmente as coisas não são tão simples assim. Você sempre tem, no processo de decisão, aquilo que a gente chama uma árvore de decisão. São vários galhos. Uma decisão tua leva por um caminho. Esse caminho vai te abrir uma outra árvore de decisão. Que aí você escolhe um outro caminho que vai te abrir uma outra árvore de decisão e assim por diante. Elas nunca são simplórias e se encerram de maneira imediata. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: decidir é a chave de administrar. E que não tem outra alternativa. A decisão cabe a você como gestor. Boa ou má, você tem que decidir. Ficar paralisado frente ao problema é carregar o problema para o inferno junto contigo. Empreendedorismo é desafio constante. Isso aqui é uma máxima que a gente coloca também para entender uma coisa. Um dos maiores empreendedores que eu conheço, que eu vi a palestra dele, que eu fiquei admirado, é Amir Klink, um navegador. Ele não tem empresa. Ele tem um negócio, que ele vive daquilo. Ele ganha dinheiro com aquilo, consegue patrocínio, tem um padrão de vida bom, comprou casa, tem barcos, etc. Ele tem uma vida boa, mas o que motiva uma pessoa como Amir Klink não é ganhar dinheiro. Amir Klink é uma pessoa que é um empreendedor nato. Ele gosta de desafio. E olha que os desafios dele não são nada simplórios, né? Os nossos
parecem até brincadeira de criança quando você diz assim: eu vou atravessar 2 continentes, África e América, de caiaque. Um cara desse tem que ter, sei lá, titica de galinha na cabeça, né, para pensar uma coisa dessa, né? Enfrentar um desafio sozinho. Não tinha um navio de apoio do lado, um barco de apoio, alguma coisa carregando. Acabou que foi sozinho, de remo. Aí ele faz um negócio desse, conquista, glória, primeiro feito no mundo, aí ele acha que é pouco. E resolve fazer a circunnavegação do Polo Sul da Antártida, sozinho. Mas aí você vai ver que um negócio desse não é mais, e aliás nunca foi, uma aventura de descuidados. Um descuidado morre. Você vai ver esse cara, ele mostra na palestra dele, o trabalho dele, ele foi junto com os fabricantes de vela, de mastro, de casco, ele foi e trabalhou junto com os caras no desenvolvimento de materiais próprios e específicos para resistir às temperaturas do polo. Ele já sabia que ele tinha que ficar pelo menos 2 anos para fazer essa circunnavegação. E ele sabia que durante o inverno ele tinha que ficar parado, que tudo congela, não tem água para navegar, ele tinha que ficar parado 6 meses, sozinho, uma foquinha para lá, uma foquinha para cá, entendeu? Conversando com um avestruz, sei lá com que diabo de bicho que ele vai ter lá para conversar, sozinho. 2 anos. Então ele desenvolveu mastro, ele desenvolveu toda a parte de velame, ele desenvolveu o material para resistir ao gelo, ele desenvolveu a comida, desidratada, claro. E uma coisa curiosa, ele falando lá, ele tinha que decidir, porque 2 anos são quantas refeições? 3 refeições por dia, vezes 730, você está falando 2.190 refeições. 2.190 refeições que tinham que estar lá, pronta. Ele só tinha que aquecer. E você vai botar no veleiro 2.190 refeições, o veleiro vai ter que ser desse tamanho. Então o cara tem que fazer com que aquele negócio seja caloricamente suficiente para ele resistir. E chegou ao ponto de vocês terem uma ideia dele ter que ficar balanceando. Acho que o Rodolfo conhece muito isso, que nosso triatleta aqui, balanceando se uma uva passa a mais ou a menos caberia em cada prato, para decidir se aquilo ultrapassaria o peso suportado pela embarcação. Então, uma uva passa podia decidir se o barco afundava ou não. Entende? E tudo isso tinha que ser decidido de uma maneira simples. Rapaz, eu fiquei mais espantado como até nas coisas prosaicas que você não imagina. Teve que ter planejamento. O cara teve que dizer o seguinte: como é que vocês pensam que eu vou arrumar isso no barco? Eu tinha que pegar de uma indústria que produziu toda a alimentação, botar num caminhão e depois do caminhão botar dentro do barco. Então você tinha até que imaginar o seguinte: na hora de colocar no caminhão, você tinha que colocar no sentido inverso. As primeiras refeições que ele ia comer ia ter que ficar no fundo, as últimas aqui no início. Quando ele fosse arrumar no barco, então seria o processo inverso, botava embaixo as últimas, as mais resistentes, as que demorariam mais tempo para aguentar, e depois as primeiras que vinham lá da frente. Então tudo isso tinha que ser pensado para ser arrumado e comportado num barquinho, que era um veleiro para uma pessoa. Tá? E teve que pensar em tecnologia, desenvolver computadores, é a nossa área. Como é que você vai desenvolver um computador para aguentar tempestade no Polo Sul? Um notebook que vai aguentar água, vai aguentar temperaturas abaixo de 0, vai ter que aguentar vibração, vai ter que suportar queda. Tudo isso teve que ser pensado, trabalhar com equipamentos que não podiam falhar. Empreendedor é, antes de tudo, um perseverante, é um teimoso. É um cara que adora desafio, que não se contenta com o óbvio. Empreendedor, acima de tudo, o cara que efetivamente é um empreendedor, ele não está atrás de dinheiro, ele está atrás de superação. Ele gosta de ser desafiado, ele é competitivo, ele precisa do desafio, ele não aceita a mesmice. Esse é o empreendedor, esse é o cara que faz acontecer.
Então fazer acontecer é o espírito do empreendedorismo. O espírito do empreendedorismo não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. O Amir Klink ganha como consequência daquilo que ele gosta de fazer. Esses são os empreendedores que dão certo. Então o empreendedorismo é isso, é esse desafio constante. A outra coisa é pragmatismo. Quem quer ser empreendedor, quem quer trabalhar no empreendimento, tem que ter alguma coisa de pragmático. Você pode até abrir uma igreja. Você é um empreendedor abrindo uma igreja. Mas se você estiver abrindo uma igreja e for muito radical nas suas escolhas religiosas, talvez você não conquiste o público. Talvez a tua igreja não se sustente. Então você às vezes tem que enxergar a realidade e ver como o teu cliente está reagindo. O teu cliente é teu fiel. Então, pragmatismo, o que é pragmatismo? É, frente a um fato, frente a uma decisão, entender claramente e sensatamente quais os caminhos e não se deixar conduzir uma decisão por ideologias ou convicções pré-formatadas. Pragmático é aquele cara que sabe observar, entender e decidir. As suas convicções ajudam, mas você tem que saber na hora que elas atrapalham. Então, ser pragmático é saber até abrir mão de algumas convicções em prol de um resultado. Não estou aqui fazendo a elegia do... os fins justificam os meios, né? Às vezes é um pouco exagerado, mas pragmatismo é entender que os fins justificam os meios. E às vezes os meios não são exatamente como você pensava, mas eu queria vender produto barato. Vamos trazer uma situação mais concreta para nós. Eu queria vender tudo barato. O ideal era ter o melhor preço possível. Mas eu tenho que entender que o melhor preço possível de barato, às vezes não cabe com a sobrevivência de um negócio. Então eu tenho que ceder às minhas convicções de trabalhar com preços muito baixos, ceder a uma realidade de que, talvez ele não faça com que eu sobreviva. Então, isso é pragmatismo. Por fim, é uma coisa que a gente sempre alerta: fazer negócio não é fazer dinheiro. É muito bom ir atrás de dinheiro, é muito bom. Ir atrás de uma mina é muito bom. Descobrir uma serra pelada é muito bom. Tá? Mas do ponto de vista do empreendedorismo, e aqui a gente está falando exclusivamente de empreendedorismo, não é necessariamente uma coisa puxa a outra. Eu prefiro acreditar que dinheiro é mera consequência de saber fazer negócio. Quando você bota o dinheiro na frente, às vezes pode acontecer como aconteceu com o Ike. Você se transforma num jogador e aí perde a noção do jogo e acaba se atrapalhando todo. Tá? É mais ou menos voltando para o futebol. O objetivo é fazer gol. Então, boto 11 jogadores na frente e tomo 10 gols aqui atrás. Então, você tem que saber equilibrar. O que você quer é ganhar a partida, é fazer um gol a mais do que o adversário. Você pode tomar 5, mas tem que fazer 6. Então, aqui você tem que saber tomar a decisão de atacar e defender. Eu não posso olhar só para o dinheiro, como eu não posso só olhar para o gol adversário. Eu tenho que pensar com pragmatismo que, para eu ganhar o jogo, eu tenho que fazer um gol a mais. Então eu tenho que trabalhar com estratégia, com tática, para conseguir o resultado. Então, o dinheiro pode ser consequência, mas não pode ser o principal foco, senão você acaba perdendo a noção do que você está fazendo. Agora vamos entrar mais um aspecto da empresa, e isso aqui talvez valha para a gente analisar qualquer outra organização social. Uma empresa é uma organização social que visa lucro, óbvio. Tá? Como organização social, ela tem acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes e tem a sociedade na qual ela está inserida.
Então são 5 grupos que estão permanentemente pressionando a empresa. Esses 5 grupos, cada um tem uma demanda específica, cada um tem um interesse específico. E todos os 5 grupos fazem pressão sobre a mesma entidade. A entidade é uma só. Mas eu tenho 5 grupos de pressão. Esses 5 sempre buscam, cada um, o seu interesse. O que é absolutamente legítimo, tá, gente? A gente tem que entender que a sociedade e qualquer grupo, ele trabalha sob pressão. Sem pressão, ninguém trabalha. Eu vi de um deputado, Pedro Simon, uma reportagem muito lúcida, acho que uma das últimas que ele deu, porque ele já encerrou carreira, nesse início de ano, ele dizendo que não existe política sem pressão. Não existe, você não espere que um deputado, um representante do seu estado, um representante seu, vá fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade. Ele vai fazer pressionado. Sem pressão não há nenhum tipo de manifestação. Então, a pressão é um instrumento absolutamente legítimo. E isso aí a gente tem que entender. E aqui a gente vai entender por que ele é legítimo. Essa pressão existe dentro de uma empresa. O acionista, ele está buscando maiores lucros, que é natural, absolutamente natural. Está buscando satisfação pessoal, crescimento, rentabilidade. Está buscando extrair do negócio algo para si. O que é legítimo. O colaborador dentro da empresa busca a mesma coisa. Maior remuneração, mais benefício, menos trabalho, maior oportunidade, satisfação pessoal. Absolutamente legítimo. Ele quer. E quem não quiser isso é doido, desculpa. Então, o cara quer. E é natural que queira, e é natural que ele pressione para buscar cada vez mais. Os fornecedores também. Ele quer vender com maior margem, ele quer pontualidade no pagamento, ele quer assiduidade de negócio, ele quer estar o tempo todo contigo e, obviamente, tirando o máximo possível de ti. Nenhum fornecedor te vende baratinho porque ele gosta de vender baratinho. Só acontece que se você pressiona, você consegue extrair um pouquinho mais. Se você não pressiona, ele joga a coisa para cima. O que é absolutamente natural. Ele está buscando também a sobrevivência do negócio dele. Então isso também é legítimo. Tá? Os clientes, claro. Quem é que não quer o BBB, bom, bonito e barato? Nós como clientes, não é isso que a gente procura? Todo mundo quer o BBB. Não é o Big Brother, tá, gente? Então, você quer o bom, bonito e barato, você quer menor preço, você quer maior prazo, você quer entrega imediata, quer garantia, quer conforto, quer segurança, quer ser mimado, quer ser bem tratado. Então você tem uma série de demandas. Tá? Por fim, a sociedade, aqui representada principalmente pelo governo, quer imposto, que é a parte dela. Quer uma participação social, quer valores positivos para a sociedade, quer que você seja uma empresa atuante, enfim. Então você tem uma pressão constante sobre a empresa de todos esses 5 grupos. E uma empresa tem que entender que ela não pode focar só no acionista, focar só no colaborador, focar só na sociedade, focar só no cliente, focar só no fornecedor. Ela tem que estar o tempo todo entendendo que esses 5 grupos, exercendo pressão legítima, ela tem que tentar agradar todo mundo. E não é fácil. A gente sabe, quem tem 2, 3, 4, 5 filhos, né, sabe o que isso significa. Você tem pressão. Aí sempre tem um filho dizendo, tu só faz isso para ela, mas não faz isso para mim. Por que você faz isso e não faz aquilo? Por que a fulano de tal pode fazer isso e eu não posso? Por que ela ganhou 2 bifes e eu só tenho 1? Aí, rapaz, sempre tem esse tipo de demanda, sempre tem esse tipo de comparação, sempre tem pressão. A gente vive efetivamente disso e a gente tem que se acostumar. Quem montou uma empresa tem que se acostumar claramente de que vai viver disso. Tá? E o teu cliente, ele é tudo, menos fiel. Ele está ali enquanto for conveniente para ele. Fornecedor, idem. Colaborador, idem.
Governo, idem. Acionista, idem. Todo mundo está ali enquanto for conveniente, enquanto for bom. O dia que esse negócio não for bom, eu como acionista, pego, vendo e vou embora. O dia que não for bom para vocês, colaboradores, vocês pegam e vão procurar outro emprego. O dia que não for bom para o cliente, pega, troca, vai para uma outra empresa. O dia que não for bom para o fornecedor, troca, começa a vender para outro. O dia que não for bom para o governo, ele taca, aumenta o imposto ou manda te fechar, se tu não está pagando para ele. Então, efetivamente, você tem essa pressão sendo exercida diariamente. Só que, além disso, você tem um outro complicador. Você não está só. Tem várias outras empresas como você sofrendo as mesmas pressões, sofrendo o mesmo processo, tendo a mesma dificuldade. Então, eles estão ali para fazer o melhor. Eles estão ali para ganhar de você. Eles estão ali querendo pegar o teu cliente, eles estão querendo pegar o teu colaborador, eles estão querendo buscar o mesmo fornecedor. Eles estão disputando o mesmo nicho. E aqui a gente vai entender a beleza desse negócio. A gente se surpreende. Muitas vezes a gente é chocado por imagens, tipo assim, o leãozinho atacou a gazela, matou a pobre da gazela e coitada da gazela, aquele bichinho tão bonitinho, tudo torcedor do São Paulo, né, pulando assim, saltitante, né? Aí, vem um leão e... Aí, coitada da gazela, aquele leão safado fez uma coisa dessa e você fica com ódio do leão porque ele fez isso. O leão tem a família dele para sustentar. Aliás, não é nem o leão, que o leão é preguiçoso, né? É a leoa que vai caçar. Aí a leoa atrás leva a comida para os filhos. É ela que está alimentando a família dela. Entendeu? E, não é legítimo? Ela não está buscando o melhor para a família dela? Não está buscando a sua sobrevivência dela e da sua prole? Então, nesse jogo, não tem bonzinho, não tem malzinho, não tem essa dicotomia bem e mal. Nesse jogo, é um jogo de sobrevivência. E aqui entra, de novo, Darwin, né? Os mais adaptados sobrevivem. Os que não são adaptados perecem. Há um certo ranço das pessoas em entenderem isso, em ficar do lado da gazela contra o leão. E não entende como é esse jogo. E ficam imaginando uma utopia onde todo mundo é gazela e não tem leão. Não tem na natureza. Vocês conhecem algum sistema na natureza onde não exista predador e presa? Como é que a natureza funciona? Então vamos imaginar aqui uma natureza perfeita, todo mundo só come plantinha. E coitada da plantinha, meu irmão, também não tem a sua vida, também não é um ser vivo. Ou a gente vai comer só ovo? Mas o ovo, não é também fruto de um animal? Como é que você vai sobreviver? Não existe uma outra forma de sobrevivência. Presas, predadores. É assim que ensina a natureza, é assim que ensinou Darwin. Darwin não foi um filósofo. Ele foi um arguto observador. Adam Smith, que alicerçou as bases do capitalismo, ele não fundou nada, ele foi só um observador. É isso que muitas vezes as pessoas ficam imaginando e ficam jogando culpas no capitalismo, no imperialismo e nos outros ismos babacas, quando na realidade não percebe que é como as coisas funcionam. Ninguém está aqui inventando um sistema de mal contra ruim, de bom contra alguma coisa pior. Não, você está apenas observando como as coisas funcionam. E aí nós voltamos lá para o início. Isso é pragmatismo, gente. Aqui a gente não está falando de um mundo utópico, de um mundo bonitinho, onde todo mundo vai para a sua comunidade, planta aquela aveiazinha, vai no final do dia, come aquilo, fica cantando mantra e pegando adoração ao sol. Quem acredita nisso tem todo o direito de fazer, não tem problema nenhum de fazer isso. É um direito legítimo de cada um. Então, acreditou, monte sua comunidade, vá lá para o interior da Amazônia, qualquer lugar, vai lá
porra, fica adorando o Deus Sol, comendo aquilo que planta e adorando os animais e não matando nenhum bichinho, é um direito seu. Eu só não sei como fazer isso com 7 bilhões de pessoas. Aliás, acho que ninguém sabe como é que você vai pegar 7 bilhões de pessoas e fazer com que todas elas vão comer daquilo que plantam. Vai faltar terra. Não vai ter terra suficiente. Só existe terra, e a gente está falando aqui de globalização e achando ruim globalização e se colocando contra a globalização, mas é a globalização que propicia que a gente possa ter uma camisa dessa sendo vendida aqui por 30, 40 reais, produzida por um chinês. Aí você vai imaginando, poxa vida, mas está acabando com o emprego aqui. Essa é uma visão. Mas se a gente lembrar de Darwin, a gente tem que entender que ou a gente se adapta ou a gente morre. Então é se adaptar, é entender como fazer uma camisa por 30 reais. Sem exagero nenhum, essa camisa que eu estou aqui, eu vim de propósito, eu comprei no Uruguai. Se você for pegar a etiqueta aqui, é chinesa, custou 40 reais. Comprei logo umas 10, né? Porque tudo igual, então vou botar umas 10 dessas. Onde é que você vai comprar por 40 reais uma camisa dessa? Não é feita no Uruguai. O Uruguai não tem volume para fazer isso. É nesse aspecto que a gente começa a entender que você tem que se adaptar. Eu peguei um outro exemplo, o cara mostrou. Quanto custa um lápis? Alguém tem um lápis aqui? Alguém tem ideia de quanto custa um lápis? Eu acho que é abaixo de R$1. Mas vamos dizer que seja R$1 para facilitar a nossa conta? Eu vou perguntar para vocês, tá? Quem aqui dentro dessa sala, o lápis é uma coisa muito simples, né? Madeira, grafite. É barato porque os materiais deles são baratos. Ok. Eu desafio alguém aqui dentro dessa sala a fazer um lápis por R$1. É seu? Me faça um lápis por R$1. Então tenta fazer um. Primeiro, você vai dizer assim, vou comprar o grafite. Não, pera aí, comprar o grafite é fácil, o grafite está aqui do lado. Eu quero que você vá numa mina de carvão e transforme o carvão em grafite. Passa por esse processo. Pega o carbono puro, transforma em grafite. Muita pressão. Tem que usar equipamentos. E aí você não vai produzir você vai produzir toneladas de grafite. Pega um outro que vai pegar madeira e recortar nesse formato. Então tem que beneficiar a madeira. Então se você for ver quem produz o lápis, provavelmente está comprando o grafite de algum país que é um dos únicos produtores no mundo, que exporta para a maioria, está comprando a madeira de um outro, está pegando o verniz de um outro produtor, a borracha que vem aqui em cima é um quarto produtor e assim por diante. Ele é um integrador. Compra as peças e monta. Você já pensou, se uma única indústria fosse montar um lápis, todos os componentes que estão aqui, quanto sairia um lápis? R$500, R$1.000? Você tem um lápis a R$1 porque você tem um mundo globalizado. Senão você não teria lápis por R$1. Você tem uma camisa chinesa por R$40 que você tem um mundo globalizado. Senão você não teria uma camisa de R$40. Quando o Collor abriu as fronteiras desse país, isso acho que em 92, mais ou menos 91, 92, por aí, ele sem querer, talvez ele tivesse interesses escusos no meio, não vou discutir, até porque a gente conhece a personalidade do dito cujo, mas sem querer ele deu um salto de transformação nesse país. Muita empresa protegida por reservas de mercado não evoluíram. E eu vou citar um exemplo para vocês que nós vivenciamos. A Sol vivenciou nesses 25 anos de história. Nós tivemos no Brasil um período de reserva de mercado, foi de 84 a 92. E nesse período o governo, que não era um governo de esquerda, não tinha essa visão, mas do mesmo jeito, para vocês verem como esse negócio de esquerda-direita é uma das maiores bobagens que já inventaram no mundo. Entendeu?
existem ideias de um lado, ideias de outro, mas que podem ser usadas por um ditador militar, como pode ser usado por um lunático de esquerda. Eles fecharam o mercado brasileiro para proteger a indústria nacional. Essa proteção da indústria nacional durou 8 anos previsto em contrato, onde só podiam atuar empresas 100% capital nacional. E aí, os amigos do rei montaram essas empresas. Eu trabalhei numa delas, não posso nem falar porque eu fui árduo defensor dessa reserva de mercado pelo cargo que eu exercia na época, não tinha... Aliás, para ver como é curioso, gente, como certas concepções administrativas, morais, elas têm prazo de validade, têm ideia. Eu lembro que nesse período, o Brasil todo concordava com os militares. Vejam só, a gente vivia uma ditadura militar e a esquerda, a direita, todo mundo concordava que isso tinha que ser feito. Que a gente tinha que ter uma reserva de mercado para proteger nossa indústria de computadores, porque isso era item de segurança nacional. Aí quando você usava esse argumento, segurança nacional, você unia todo mundo, né? E aí vai me lembrar Nelson Rodrigues, que sempre dizia assim, o último reduto de um canalha é o patriotismo. E aí a gente vai entender o que significa isso. Você uniu todo mundo no ideal, segurança nacional. Vamos proteger nossa indústria, porque esse é um item fundamental para nós desenvolvermos. 8 anos de proteção, não sobrou uma única roda, que todo mundo tentou inventar a roda, nem a roda não conseguiram inventar. Durante esses 8 anos, o que a gente teve, alguns empresários ficaram ricos, alguns membros do governo também ficaram bem de vida, mas o país perdeu 8 anos. Não conseguimos nada. Até porque, gente, por que você vai inventar roda? Naquela época, várias empresas nacionais foram processadas pela Microsoft por cópia, não era o Windows ainda, era MS-DOS. Alguém vai se lembrar aqui do MS-DOS? Por cópia pura e simples do MS-DOS. Você copiava e batizava de Cisne, batizava de Cid-DOS, até a empresa que eu trabalhei, cada um dava um nome diferente, mas o núcleo era absolutamente igual, você só mudava algumas coisinhas de fora. Quem é que vai inventar um sistema operacional tendo algum outro pronto? Mas era o que todo mundo imaginava à época, que podia fazer isso. Então experiências como essa mostram o desastre que é você falar em proteção de indústria, em querer inventar roda, quando você tem um mundo globalizado. Ora, se alguém já desenvolveu isso, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que melhorar, eu não tenho que inventar de novo. Esse é o cerne da inovação. A inovação só se constrói em cima de base já construída. Se você for pensar, gente, foi na década de 40 para 50 que inventou o circuito eletrônico. Até então existia transistor, né? Válvula. Era um válvula. O primeiro computador, acho que precisava de umas 10 salas dessa aqui, aquele ENIAC, né? Para caber, era a base de válvula. Aquilo gastava uma energia, tinha uma necessidade de refrigeração absurda. Lâmpada que queimava e tudo isso, você tinha um trabalho monstruoso para fazer aquele negócio funcionar. Isso foi na década... Não, acho que foi mais, porque na década de 40, eu vou me lembrar agora do filme, acabou de passar, o Jogo da Imitação, onde começou a se desenvolver os primórdios do que era computador, ainda foi mecânico, te lembra? Lá no filme, a primeira máquina de processamento de informação era mecânica. Que alguém me lembra o nome dele? Alan Turing. A primeira máquina era mecânica praticamente. Depois é que veio o ENIAC, baseado nela, já foi na década de 50. Foi depois da guerra. E o transistor, então, veio, acho que no final dos anos 50, já no início dos anos 60. E aí você começou uma revolução. Vamos lá, vamos botar 50 anos. Como vocês acham que foi construído isso? Foi todo mundo tentando fazer a mesma coisa? É o acúmulo, tecnologia.
se dá pelo acúmulo, conhecimento, ciência se dá pelo acúmulo. Você colocou um tijolo aqui, eu não vou mais botar outro tijolo igual. Eu vou conseguir botar um outro em cima, vou acumular. Essa é a nossa, hoje, é a concepção de programação por objeto que a gente tem. Você já tem uma rotina pronta, alguma coisa que faz aquilo, você não vai mais desenvolver aquilo está lá, você pega e usa. Não tem mais por que você ficar inventando. Pelo amor de Deus. Você tem que ter efetivamente ciência do que os outros estão fazendo e eu vou tentar melhorar. Isso é inovação. Isso é que te leva para frente. Repetir e tentar desgastar fórmulas é uma coisa que não te leva para lugar nenhum. O que você conseguiu nesses 8 anos de reserva de mercado? Obviamente, houve emprego naquelas indústrias que surgiram, que estavam à sombra do governo, mas digamos que fossem 20 mil postos. Quando abriu o mercado, você explodiu, não só de indústrias e de empresas que passaram a vender, mas de milhões de outras empresas que passaram a usar equipamentos mais baratos que eles não tinham acesso. Um PC que a gente vendia naquela época, gente, custava $5 mil um PC. Dinheiro de hoje, 15 mil reais ou mais, 16 mil reais. Quem tinha 16 mil reais para comprar um PC para botar dentro de casa? Era coisa de empresa. E quantas empresas podiam pagar 16 mil reais por um PC XT? A partir do momento que você quebrou essa reserva de mercado, esse preço já caiu para 2 mil. Já caiu para menos da metade. E aí começaram muito mais as empresas a usar. Quanto mais empresas usavam, mais aumentava a dinâmica do mercado, mais aumentava a competitividade de outros segmentos. Ou você achava que por uma empresa que não podia investir, porque era muito caro um equipamento desse, que ainda continuava usando formulário e papel, qual o nível de competição dela a nível mundial? Como é que ela podia competir em preço? Como é que você ia exportar até o minério de ferro aqui da Vale, se eles ainda ficavam controlando a coisa em papel? Só com o aumento de produtividade que a informática trouxe, é que a gente conseguiu reverter alguns segmentos, alguns setores. E esse aumento de produtividade é que faz com que um país seja mais competitivo do que outro. Então nós estamos falando de produtividade. O que é produtividade? É quanto rende per capita. Nós estamos falando aqui de quanto pode uma população produzir. Se a população está aumentando, você tem que produzir mais. Se você está produzindo no mesmo patamar, mesma produtividade per capita, você não está evoluindo nada. Você só evolui quando você aumenta essa produtividade per capita. Isso vale para a empresa, para a cidade, para o país, para a família. Então é isso que faz efetivamente a diferença. E você não faz isso, infelizmente, sem competição. A chave de todo o processo é a competição. Eu só faço melhor porque eu tenho um concorrente que está me estimulando a fazer melhor. Um exemplo clássico é o seguinte: nós estamos começando aqui agora no Brasil um esporte que nós não temos a menor tradição, que é o rugby. Isso só o feminino, que é curioso, né? 20 mulheres abnegadas resolveram se dedicar a esse esporte e hoje já estão entre as melhores do mundo. Pelo menos as 10, 15 melhores do mundo. 20 mulheres. Essas mulheres estão criando uma base, o primeiro tijolo, que vai fazer com que outros venham estimular a gente a jogar. Quantas pessoas passaram a jogar tênis depois que o Guga ganhou Roland Garros 3 vezes? Eu, inclusive. Entendeu? Antes disso, quem é que jogava tênis? Imagina um sistema que não tenha competição. Imagina que aqui a gente pudesse vender pelo preço que fosse, do jeito que a gente quisesse, quando a gente quisesse. Você ia pegar o cliente e dizer para ele assim: hoje eu não estou afim de atender, pega aí o produto, vai e paga lá no caixa. Não tem um concorrente, o cara tem que comprar aqui mesmo. Não é verdade? Que nível de atendimento eu teria? Que nível de eficiência operacional a gente teria? Tá ganhando dinheiro, você nem se preocupa. Falei em eficiência operacional, você nem faz conta. No final do mês pega aquele dinheiro e bota no bolso. Entendeu? Sem competição, ninguém ganha. Só tem perdedor.
O país perde, as pessoas perdem, todo mundo perde. Então, nesse aspecto, a competição é essencial para o desenvolvimento. E aqui nós estamos falando de alguma coisa que é a mola mestra de todo o sistema. A inovação só acontece pela competição. Aí vamos analisar uma outra questão, aqui que é simples. Nós já vimos aqui, a gente tem colaborador, acionista, cliente, fornecedor, governo, exercendo pressão. Todo mundo querendo o melhor e o maior bolo para si. Vi um programa do Discovery, uma época que dói você olhar para aquilo. O programa foi especificamente sobre a disputa entre filhotes até o ponto de matar o outro. Então, por exemplo, eles conseguiram filmar, impressionante, gente, filhote de tubarão no ventre da mãe. 2, 3 filhotes. O mais fraco dançava, pegava a porrada dos mais fortes, o alimento era disputado, os mais fortes ficavam. Águias. As águias, até a mãe sabia. Ela trazia o alimento, botava para os filhotes, a minhoquinha, alguma coisa lá para eles comerem. Os mais espertos iam, comiam, o pequeno ficava de fora. E esse pequeno ia tentar, os outros davam-lhe bicada na cabeça até matar o bicho. A natureza não tem esse aspecto sentimentalista, romântico que a gente imagina. Na natureza as coisas acontecem pelo instinto. Não que a gente vá, e isso fez o homem diferente, porque a gente aprendeu ao longo das múltiplas gerações, dos milênios, desde que a gente desceu das árvores alguns milhares de anos, a gente aprendeu a controlar os instintos. A moral, a filosofia, a religião, são controladores do instinto. Se a gente vivesse apenas pelos nossos instintos, a gente estaria ainda matando um ao outro. Não teriam leis que moral criou as leis, a religião puniu e outros mecanismos que a gente criou para controle social. O controle social é muito bem-vindo e a gente tem que respeitar esses controles que faz parte da evolução. Nós só chegamos aqui por conta desse controle social, senão a gente estaria ainda se matando uns aos outros. Mas não adianta a gente imaginar de uma maneira romântica que esse mundo utópico, onde tudo é muito bem dividido, ele seja possível. Então vamos imaginar aqui. Nós inventamos uma coisa fantástica para controlar tudo isso. O que controla a pressão? Você tem uma válvula. Então você controla a pressão como? O maior artifício de controle de pressão. O que é isso? Vamos lá, gente. O que você controla a pressão de fornecedor, de cliente, colaborador, governo? Só existe um elemento que está na tua mão. É o único artifício que você tem. Preço. É o controle de preço que faz com que você possa atender as demandas. De um lado tem um cliente buscando pagar o menor preço. Do outro lado você tem um concorrente jogando o teu preço para baixo. Mas aí você tem o acionista querendo mais lucro. Você tem o colaborador querendo melhores rendimentos. Você tem o fornecedor querendo vender mais caro. Então você está o tempo todo sob pressão. Essa pressão, ela é controlada. Qual é a válvula que a gente tem? É preço. Você aumenta, você diminui, você aumenta, você diminui, você controla, você manipula preço. Eu estou falando manipular preço aqui, tanto preço de compra quanto preço de venda. Nós estamos falando aqui de preço.
É ele que te faz ser possível controlar as demandas de todos os segmentos. Então, o preço é uma coisa tão importante e ao mesmo tempo é curioso, porque é uma abstração, né? Preço é uma abstração. O que é preço? Preço é a diferença entre a vontade de comprar e a vontade de vender. Entre esses dois extremos se situa preço. Então você vai entender bem claramente. Pô, se eu aponto o revólver para a tua cabeça e digo, me dá 1 milhão, pô, será que o preço eu estou valendo 1 milhão? Pô, estou valendo bem, né? 1 milhão. Ah, mas eu não posso pagar. Não tem de onde tirar, o cara vai. Se eu der um tiro em você, eu não ganho 1 milhão, não ganho nada. Então vamos lá. Vou baixar, 500 mil. Vou te fazer um desconto, 500 mil. Não, eu também não tenho 500 mil. Porra, deixa eu ver tua conta aí, manda o seu cheque, não sei o quê. Pô, tem 100 mil na conta. Pá, me dá 100 mil. Corre, vou embora. Quanto é o teu preço? 100 mil. Se eu chegar com o Ney, abrir a conta dele, tiver R$1.000 lá e o cara, porra, sobrou R$1.000, porra, me dá. Tu só vale 1.000, caboclo. Porra, cara fraco. Entendeu? Lógico, essa aqui é uma situação limite para exemplificar. Mas imagina a seguinte situação. Você tem um carro, você quer vender o carro. O carro não é novo. Tá? Aí digamos que você vai para o guia 4 rodas, né? Aí encontra lá que o teu carro 2013 vale R$40.000. É um chute. Ou seja, você partiu de uma referência de mercado, ou seja, por quanto todo mundo está vendendo aquele carro. Mas aí vamos ao seguinte, Kelly. Você está querendo, porra, reformar teu apartamento, está morando na casa da tua mãe, desesperada para sair da casa da tua mãe. Aí eu chego contigo e digo assim, Kelly, dou 30 no carro agora. Tá bom, aí eu digo o seguinte, não, eu tenho quem me dê, eu vou embora, tchau. Não, volta, conseguindo. Opa, vamos lá? Fechado em 30? Fechado. Pronto. Sair da casa da mãe dela é mais importante do que essa diferença que a gente está colocando aqui agora. Então você começa a ver que preço começa a ter N variáveis, N valores a serem compostos. Entende? Aí vamos pro oposto. Eu tô doido para comprar um carro. O meu bateu, perdi, me arrebentei todo. Tô pelado, tô precisando de um carro com urgência. Aí chego contigo, Kelly, quanto tu quer no teu carro? Bem, ela pesquisou na 4 rodas, aí ela descobriu que meu carro bateu, que eu tô todo arrebentado, que não sei o que e tudo mais. Aí a Kelly chega e diz assim, olha, dou 50. Mas Kelly, eu vi na porra 40 mil que eu vi aqui na guia 4 rodas, tudo mais bem. 40 mil já tem quem me dê, não me interessa. Eu falei que por 40 eu não vendo só por 50. Mas não pode, o valor dele é 40. Então procura onde você acha um por 40. Aí eu, porra, pé da vida, não sei o que, saio procurando telefone, não acho um carro parecido com o dela. Carro de mulher, bem cuidado, bem tratado. Aí volto no dia seguinte, porra, Kelly, vamos lá, 45. Só vendo por 50. Ai, caramba, eu tô aqui desesperado, porra, sem carro, minha mulher reclamando, levar os filhos para a escola, não tem para onde ir, não posso comprar um carro maior. Tá bom, Kelly, me dá teu carro aí, 50 pau. Quanto vale teu carro? Não sei. Você vendeu por 30 ou vendeu por 50, dependendo da circunstância. O mesmo carro valeu 30, o mesmo carro valeu 50. Qual é o valor do carro? É a vontade de vender e a vontade de comprar que determina o valor. Isso vale para carro, casa, produto. A gente vende aqui um telefone, todo telefone é igual. O telefone que a gente vende aqui é R$1.000. O cara vale do lado R$1.000, tudo quanto é lugar R$1.000. Aí tá bom, todo lugar está R$1.000, eu compro aqui porque eu conheço a Kelly, a minha amiga e tudo mais, compro com ela. Mas se eu encontro, pô, estou passando ali na frente de uma loja, eu vejo por 800 aquele mesmo aparelho. Chega aqui, porra, Kelly, eu vi lá na loja tal por 800 pau, dá para fazer para mim? Não, não dá. 800 pau, perco dinheiro, não sei o que e tal. Aí você perde o negócio.
Aí no dia seguinte vem um outro cliente e diz, olha, encontrei naquela outra loja lá por 800 pau. Mesmo celular você está vendendo por 1.000. Porra, segundo caso. Aí você começa a estranhar, não é blefe, né? Primeiro você pensou que era blefe. O segundo, porra, de novo 800 pau. Aí você manda alguém pesquisar. Aí o cara vai lá, porra, tá 800 pau. Diz, mas meu Deus do céu, esse telefone custou 900 para mim. Como é que o cara está vendendo por 800? Aí tu entra no desespero. Porque o celular está parado, não está vendendo. Ninguém compra aquele celular por 1.000. Aí você começa a fazer conta para lá, conta para cá. Pô, vou perder dinheiro. Aí você tem que fazer a seguinte coisa. Bem, perdido já está. Esse produto não vale mais 1.000. Não vou mais conseguir vender por 1.000. Então, eu vou perder, vou deixar de girar e esqueço ele aqui na prateleira. É uma alternativa. Se você tiver muito capital de giro, mas aí começou a apertar a conta para pagar salário no final do mês, pagar aluguel, pagar energia. Aí o que você faz com aquele celular que estava R$1.000? Abaixo do teu custo. Eu queria vender por 800? Tinha cliente meu querendo pagar 1.000, que todo mundo estava cobrando 800. Eu olho para a venda, começo a descobrir que essa porra não está girando nada. O que eu faço agora? Então não é o que eu quero. É a diferença entre o que eu quero e o que o meu cliente quer. É isso que é possível. Então hoje com o mercado, onde você tem competição, e isso é competição, onde você tem competição, onde você não tem monopólio, é assim que acontece. Então qual é a estratégia que você tem? A única que você tem na mão é preço. Você sobe, você desce, você sobe, você desce, conforme as conveniências de mercado, conforme as tuas necessidades, conforme o que os seus concorrentes estão colocando. Então é uma variável extremamente volúvel. Eu, em algumas faculdades, até brincava que, no meu tempo, se ensinava, preço é igual, preço de venda é PV, preço de venda, é igual PC, preço de custo mais custo operacional mais lucro. Meu amigo, isso era de uma época que não tinha concorrência. Ainda tem faculdade ensinando isso. De medicamento, por exemplo, seria muito baixo porque o custo envolvido ali é baixo, né? Agora, a não ser com pesquisa, mas o resto... Rapaz, o que acontece é o seguinte, a gente entende, existem mercados maduros onde o preço é estável. Isso é mercado maduro. Mercado que não tem mais oscilação, não tem velocidade de reposição, não tem tecnologia entrando e saindo toda hora. Mas você imagina por que você tem sempre liquidação de fim de estação. Aqui a gente não tem tanto esse negócio de estação, né? Mas você tem liquidação de verão, liquidação de inverno. Tu acha que, chega o verão lá em São Paulo, 30 e tantos graus, tu vai vender a coleção de inverno de julho? Quem vai comprar um agasalho para enfrentar 30 graus? Meia de lã? O que você tem que fazer? Guardar para o ano que vem? É outra moda. A moda vira. Aí o que você faz? Julho, não vendeu? Acabou o estoque, agosto, meu irmão, setembro já é primavera. Então agosto queima tudo. Queima tudo. Metade do preço, liquidação de inverno, não sei o que e tal. Aí começa a troca da coleção primavera. Você não vai vender roupa pesada no meio da primavera, no meio do verão. Não tem sentido. Tá? Então, essa é uma realidade que a gente não está tão acostumado, que aqui a gente vive num clima que não tem tantas essas diferenças. Mas a gente está falando de produto como o nosso, produto tecnológico. Tecnologia tem prazo de validade. Eu sempre repito, tecnologia é como iogurte. Tem prazo de validade. O produto é lançado hoje. A gente tem, em média, para vocês terem uma ideia, por exemplo, telefonia que hoje está na moda, em média a gente tem 2 coleções por ano. É tratar como mundo fashion. São 2 coleções por ano. Então veio a primeira coleção,
Você tem o primeiro mês, o preço está aqui. No segundo mês, ele ainda está aqui. No terceiro mês, ele já começa a cair. No quarto mês, no quinto mês. No sexto, já está pela bacia das almas. Por quê? Já está entrando novo. Então, você vai pegar produto, às vezes, que foi lançado por R$2.500, R$3.000, acaba vendendo por R$1.200, metade do preço. É o mesmo produto. Não mudou nada, mas 6 meses depois, ele vale metade do que valia. Entende? Então, isso é extremamente corriqueiro na nossa indústria de tecnologia. Você trabalha com produto perecível. Então, esse é um cuidado enorme que você tem que ter na hora de comprar, porque você comprar, se estocar, estocou errado, perdeu dinheiro. Então, aqui, gente, não tem fórmula, não tem equação. Tem estar atento permanentemente ao que o mercado está fazendo. Porque o teu cliente é o teu termômetro. Se ele está comprando, está tudo bem. Se ele não está comprando, alguma coisa. É a nossa febre. A venda cai, é a febre. É o sintoma de que algo está errado. É mais ou menos o agiota. Se você vai com o agiota, é porque você não consegue tomar dinheiro no mercado normal. Aí você toma na mão do agiota. O governo está nessa situação, oferecendo taxas elevadas para que as pessoas comprem o título dele, porque ele não confia. Quer dizer, as pessoas não confiam muito que o governo tem credibilidade para pagar. Enquanto que o governo americano vende títulos para 500 anos, para resgate em 500 anos, por menos de 1% ao ano. Aí você vê o que é negócio. Então imagina o seguinte, a seguinte situação, só para vocês terem uma ideia. Vê um fundo de investimento, comprou 100 milhões em títulos da dívida pública brasileira a 13,75 ao ano. Tá certo? Só que quando chega aqui ele é convertido em real. Tá? Aí o cara pegou 12,75 é a taxa atual. Aí ele converte em real, compra títulos em reais. Aí ele vai vender no mercado, ele vai vender em reais. A moeda, o título é em reais. Tá? Aí o que acontece com esse cara? Quando ele converte em reais a um dólar que teve uma desvalorização, o real que teve uma desvalorização de 20% ou 30%. O cara entrou com 100 milhões de dólares, vai sair com 80. Ele fez um bom negócio? Esse cara vai ser trucidado pelos os acionistas do fundo que colocou dinheiro aqui. Então ele ainda fez um péssimo negócio. E o cara não pode nem resgatar, ele tem que esperar para ver se encontra o melhor momento. Porque se ele resgatar agora, ele tomou um prejuízo danado. Entende? Por quê? Um país que não tem credibilidade, onde uma moeda ela se torna volátil. É por isso que muita gente, por que o dólar está subindo, gente? Muita gente com medo, muito fundo de investimento estrangeiro com medo. Olha o seguinte, meu irmão, 12,75 não está pagando o risco. Vende essa porra a qualquer jeito, faz o prejuízo que tiver que fazer e deixa a 1% ao ano lá nos Estados Unidos mesmo. Eu perco menos dinheiro. Porque lá é 1% garantido. Aqui, tu tem 12,75 como prêmio, mas pode levar uma... Não, isso é outro problema. Que para o investidor estrangeiro a inflação não é o fato. A inflação é consequência dos juros. Os juros são altos por causa da inflação. Aí uma coisa puxa a outra. Mas o que a gente vai entender aqui agora, o que eu quero trazer como exemplo é o seguinte: preço é vontade de comprar menos vontade de vender. Eu não tenho credibilidade, eu tenho que vender caro. Ou seja, no fundo vender barato, porque porra, é o inverso, né? Porque eu estou querendo emprestar dinheiro. Então estou vendendo meu carro barato. Eu tenho credibilidade, eu não preciso, eu vendo meu carro caro. Tá? Aqui o governo brasileiro está vendendo o carro dele a preço de banana, porque ele está precisando desesperadamente cobrir o rombo que foi criado ano após ano e o rombo só faz aumentar. Então o que a gente tem que ficar claro em toda essa apresentação
é essa questão da importância do preço. E para você monitorar preço é vigilância constante. Vocês acham que o Banco Central tem milhares de funcionários espalhados pelo Brasil todo, levantando dados de tudo quanto é lugar, pegando informações de todo quanto é canto, para que 10 pessoas, 10, 12 malucos se reúnam uma vez por mês para decidir taxa de juros? É tão pouco importante assim? É a coisa mais importante que existe em política monetária. Por incrível que pareça, a definição de taxa de juros. Como é para nós aqui na SOL uma coisa tão importante que eu e o Roberto monitoramos pessoalmente os preços com todos os gerentes de produto. Por quê? Uma bobeada, você sangra o caixa. Ou uma outra bobeada, você perde venda. Então você tem que ter esse equilíbrio para estar sempre atento. Então isso aqui é uma função estratégica, altamente estratégica, que é conduzida, de um lado pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Econômica, Política Monetária. De outro lado, é conduzido pela diretoria de qualquer empresa. E quem se descuida disso, ou morre de overdose, ou morre por inanição. Inanição de venda, overdose, porque gastou o sal da janta, morreu. Porque não teve dinheiro para pagar no final do mês. Então isso aqui não tem fórmula, não tem como ensinar na faculdade que preço é igual custo mais lucro, não tem como. Preço é uma variável que você tem que estar atento todo dia, toda hora, todo instante. E é ele que determina o sucesso ou o fracasso do teu negócio. E que você tem que estar permanentemente motivado a acompanhar. E isso aqui vem para concluir aqui a nossa apresentação, a gente já está terminando. Eu acabei de falar sobre juros e sobre mercado. Se o mercado confia em você, ele aceita pagar caro. Se o mercado não confia em você, ele aceita pagar barato. Ele só paga se for barato. Então vamos para a seguinte situação, gente. Aqui todo mundo conhece Mercado Livre, né? Compra pela internet, você vai comprar no Mercado Livre. Mercado Livre tem lá um indicador que dá o grau de confiabilidade daquele vendedor. Ou seja, quantas pessoas compraram com ele, que deu certo, dão voto lá, dizem se o cara é bom, se não é, se é isso, aquilo. Então aquilo lá é uma ferramenta que o Mercado Livre usou para tentar separar os bons dos maus vendedores. Entende? Então, é uma ferramenta honesta, tá? Você vai para um outro site, um site de hotéis, por exemplo. Você vê preço de hotel. Aí você vai ver o depoimento dos hóspedes que ficaram lá. Em cima do depoimento você decide se vale a pena ou não. Então é informação. Mas é, antes de tudo, confiança no mecanismo. Nós estamos falando aqui então de um atributo que é importante, confiança. Quando você não confia, vou imaginar a seguinte situação, tá? Nós já tivemos casos aqui de amigos, clientes e tudo mais que foram comprar, viram lá uma oportunidade única. Porra, sei lá, um exemplo. Pegaram um telefone que vale R$1.000 e encontraram alguém na internet vendendo por 500. O cara não está avaliado em site nenhum, não está com referência, não está com nada. Aí o cara diz assim, porra, que boquinha, vou comprar isso aqui por 500 pau. O cara que está vendendo, o nível de credibilidade dele é lá embaixo. Então ele está oferecendo um prêmio para o risco. Isso se chama prêmio para o risco. Então eu estou vendendo pela metade do preço. Ele pode até ser um cara sério, mas como ele não tem credibilidade, ele ofereceu lá embaixo. Só que a gente sabe que se o produto for novo, se o produto for sério, se o produto não for falsificado nem nada, não tem como o cara vender por R$500 e não perder dinheiro. Aí você vai e compra com uma taxa de risco altíssima. Aí você descobre depois de 15 dias que o produto não chegou, e você vai reclamar no Procon, procura, não existe nem o vendedor. Aquilo lá foi um golpe que você caiu. Aí você vai reclamar para o bispo. Você aceitou esse risco quando você caiu numa armadilha que lhe atraiu, porque o cara com baixa confiabilidade botou aquele produto naquele preço. Então isso aqui nós estamos falando de confiança, estamos falando de credibilidade. Se você tem uma empresa que tem credibilidade, que tem confiança, ela pode
efetivamente vender no patamar de mercado. Quando ela não tem confiança, ela joga o preço para baixo, para tentar atrair. E durante um tempo isso pode ser uma estratégia. O cara joga o preço para baixo para atrair o consumidor, ganha credibilidade porque fez um bom trabalho, entregou para todo mundo, ganha credibilidade, ganha respaldo, aí ele pode voltar ao preço normal. Muitas empresas fazem isso quando vão se estabelecer num país, numa cidade nova, num estado novo. Tá? Isso no mercado tem um nome, chama-se dumping. Tá? Você vende abaixo do custo para atrair uma base de clientes. Então, em alguns países isso aí é proibido. Aqui a gente não tem muita política para isso e eu confesso que eu não tenho nada contra também. Eu não acho que tenha que ser punido. Se alguém quer fazer dumping, que faça dumping. Os outros que se virem. Agora, ele tem um tempo, porque se ele estiver pagando imposto, se ele estiver importando legalmente tudo, se ele estiver fazendo tudo certo, não tem problema nenhum. O que você tem que, como governo, como entidade, o que você tem que coibir é a concorrência desleal. O gerenciamento da concorrência desleal, que é a sonegação, importação fraudulenta e outras fraudes no mercado. Mas se for uma estratégia de implantação, eu não vejo nenhum erro nisso. Mas o que você está aqui é discutindo confiança. Pompeu de Toledo, ele escreveu isso há mais de 10 anos, muito mais. Ixi! Então tem muito tempo aí. Essa crônica é bastante curiosa. Ele escreveu o seguinte: ele foi visitar um amigo em Nova York. Ele estava, aliás, em Nova York, aproveitou que estava lá, foi visitar um amigo. Tempo de faculdade, que há muito tempo eles não se viam e tal. Ele é jornalista, e esse amigo dele também é jornalista. Aí chegou lá na casa dele. E aí, fulano, o que você está fazendo? Está escrevendo para algum jornal? O que você está fazendo aqui? Ele disse, não, aqui eu vendo peixe. Pô, cara, você estudou a vida toda para vender peixe? Ah, eu compro peixe no Brasil e vendo aqui. Mas como é que você consegue ganhar dinheiro com isso? Ter esse padrão de vida e tudo mais vendendo peixe? Ele diz, rapaz, na realidade é simples. A lei americana aqui e o nível de confiança do comprador americano, que aí são supermercados, grandes redes e tudo mais, eles querem comprar de alguma empresa que esteja sediada aqui, que as leis americanas valham. Eles compram fora, aí tem aquela questão de leis internacionais e tal que não vão valer, ele quer fazer valer a lei dele aqui. Segundo, ele não confia no vendedor brasileiro. Então, por isso, ele compra de uma empresa sediada aqui. Aí, como é que você faz? Ah, rapaz, eu compro peixe. Aí, um exemplo, a piramutaba lá do Pará, que é um dos peixes mais exportados daqui. Eu compro peixe lá do Brasil, venho aqui, preparo e vendo. Mas o que você faz? Ah, eu compro, por exemplo, uma tonelada de peixe. Aí, dessa uma tonelada, eu sei que vai chegar a 900 quilos só. O cara já me enganou em 100 quilos. Mas eu já sei disso. Tá? Eu sei também que lá dentro, quando eu vou pegar, eu vou descobrir que tem muito peixe que, na realidade, ele está com sobrepeso, porque o cara entubou gelo dentro dele. E o peixe veio gelado. Aí quando eu vou ver abrir, porra, além da barrigada está cheio de gelo lá, que é aí para dar um pezinho a mais para o peixe. É, jeitinho brasileiro. Aí depois eu descubro que, porra, uma parte do peixe está podre. Aí tem que jogar fora, porque estragou na viagem, ou botaram podre lá, não sei. Tá? Por fim, eu tenho que separar que eu comprei piramutaba, o cara me botou uns bagre ali no meio, mas faz parte do negócio, jogo esse bagre fora, fico só com a piramutaba aqui. Depois eu limpo tudo, fatio, aí daquela uma tonelada que eu comprei, eu vendo 300 quilos. Aí como é que você consegue ganhar dinheiro? Ah, eu compro por 1, vendo por 10. Aí o Roberto Pompeu de Toledo veio escrever essa crônica. Ora bolas, naquela época se discutia no Brasil o custo Brasil. O que era o custo Brasil que se discutia muito na época? O custo da infraestrutura. Os portos que são controlados por sindicatos, então é um absurdo de caro. A ineficiência das estradas, que não consegue transitar, a gente não tem ferrovia, infraestrutura dos aeroportos, tudo isso aí era um custo absurdo para as exportações nossas. Ele disse, nós estamos esquecendo que o verdadeiro custo do Brasil é a falta de confiança. Não é a infraestrutura. Por nós não termos confiança, a gente deixa de vender por 10 e vende por 1 e ainda se acha esperto.
E aqui nós estamos falando então de novo de inovação, estamos falando de novo de capacidade empreendedora, empreendedorismo, estamos falando de novo de preço e estamos falando, por fim, de confiança. Então essa crônica sintetiza exatamente a mensagem toda que a gente quer deixar. Você tem que ter gestão, você tem que ter espírito empreendedor, você tem que saber tomar decisão, você tem que administrar preço, mas você tem que saber, antes de tudo, ser confiável. Porque confiança é fator de composição de custo. Está aqui claramente. A gente podia vender por 10 o peixe, vende por 1. A gente podia estar tendo taxa de juros de 1%, nossa taxa está 13%. A gente poderia ser um país muito mais desenvolvido socialmente, somos um país atrasado, porque não temos credibilidade. E isso aí não é só do país não, gente. Isso aqui vale para o mecânico, isso vale para o fornecedor de serviço, vale para aquele eletricista que vai na tua casa e faz um gato lá para ti. Isso vale para quando a gente se dá uma desperta e faz um gato para tirar da conta de energia, quando faz um gato de água, gato de luz, gato de televisão. Isso quando a gente se acha esperto em tudo, o que acontece? Por que os juros, os juros do Brasil é 3,75, por que os juros no banco chegam a 10% ao mês? Por causa do risco, por causa da confiança. Vocês têm ideia? Aqui a gente está falando de custo do Brasil. Quanto gasta uma empresa, em média? Eu já tive o cuidado de fazer essas contas aqui na SOL. Se a gente somar roubo, se a gente somar inadimplência, se a gente somar o que gasta com seguro, se a gente somar o que gasta com equipamento de segurança dentro da loja, se a gente somar o que gasta com seguro de loja, se a gente somar o que gasta com seguro de transporte de valores, se a gente for somar tudo isso, você tem aproximadamente 3,5% do faturamento bruto. Esse é o custo do Brasil. E crescendo. E não é privilégio nosso. Toda empresa, uns mais, outros menos, uns controlam mais, uns controlam menos. Toda empresa no Brasil tem esse custo. É o custo de se proteger. É o custo da desconfiança. É o custo de você operar num país onde você precisa ter vigilância permanente. Então, não tem como isso ficar fora. E a gente está falando aqui dessa componente fundamental em gestão. Confiança. É a confiança que faz a gente ser mais aceito ou menos aceito. E aí vocês vão ver que confiança que eu estou falando aqui, não estou falando só de empresa não. Relações pessoais. Marido, mulher, namorado, namorada. Sobrevive sem confiança? Amizade. Sobrevive sem confiança? Relação de filho com pai. O filho é efetivamente a maior prova dessa relação de confiança. Isso desde cedo. Ele se apoia porque ele confia em ti. Então, quebrar essa confiança, você destrói a personalidade do indivíduo quando você não tem essa confiança construída com pais. Pais que são ausentes, pais que são piores do que a gente pode imaginar, pais que maltratam, que castigam, que fazem barbaridades com os filhos. Você quebrou uma relação de confiança, você destruiu até a personalidade de uma pessoa que está sendo construída. Você destrói a vida de uma pessoa já na infância, na adolescência. Confiança é base de qualquer relação, e não estamos falando só aqui de comércio, estamos falando de como se estabelece uma sociedade. Uma sociedade, tanto maior o grau de confiança dela, mais evoluída ela é. Tanto menor o grau de confiança, menos. Por que esses movimentos sectários, essas maluquices, Estado Islâmico, Boko Haram, essas maluquices todas, elas aparecem em países desenvolvidos? Socialmente? Onde que é? Onde graceja a miséria, onde graceja todo o inferno das relações sociais. É só nesse ambiente que podem situações limites dessas surgirem. Porque não existe uma confiança nas instituições. Ninguém confia em ninguém. E como ninguém confia em ninguém,
cada um faz a sua lei e determina a lei como acha que deve ser. Então, no limite, a confiança destrói um país, ou a ausência de confiança. Destrói uma sociedade, destrói uma relação, destrói tudo. Então, nós estamos falando fundamentalmente de um valor que é o principal. E quando você faz negócio, é exatamente naquilo que a gente acredita. Ok? Obrigado, gente. Paz, eu vou citar, eu prefiro citar aqui uma coisa que eu gosto muito. É um livro que eu estou lendo e que eu estou apaixonado sempre por ele, que é O Andar do Bêbado. As nossas vidas, toda a nossa vida, eu falei aqui das árvores de decisão. E as árvores de decisão, elas são, na maioria das vezes, fruto do acaso. Nós somos fruto do acaso. Meu pai conheceu minha mãe. Se ele não tivesse conhecido minha mãe, se tivesse casado com outra, que ele foi noivo de 3 outras antes, ele era o namorador número 1 da cidade, eu acho que ele cansou de namorar e resolveu ficar com minha mãe. Entendeu? Mas ele já tinha ficado noivo de 3 antes. Provavelmente, se ele tivesse casado com a primeira, tivesse filho com a primeira, não seria eu. Então, todos nós somos fruto de um acaso. Tá? Eu não acredito nessa coisa de destino. Eu nasci para casar com fulano de tal, eu fui premeditado aqui. Nem lá nos meus antepassados, lá nas Arábia, onde você já decidia quando nascer, você vai casar com fulano de tal. Nem isso não era tão certo assim. Então, primeiro, tudo começou, para te falar a verdade, logo depois que eu passei no vestibular, essa rede de acasos começou ali. Eu conheci uma garota que foi uma paquerinha fui na porta da casa dela, não cheguei nem a ter relacionamento. Aquele interessezinho bobo de ficar paquerando na porta da casa, não sei o que e tal. Aí a mulher me solta uma lá. Olha, você sabia que vai ter um concurso na IBM semana que vem, que o salário é, não sei, rapaz, falou um número assim, que quando falou aquele número eu já fiquei doido. Era desempregado na época, não trabalhava, não tinha nada, tinha acabado de passar na faculdade, vivia de vale transporte e mais nada, nem dinheiro para o lanche tinha. Quando falou aquele número eu fiquei desesperado. Aí me inteirei, fui atrás da IBM, saber do que se tratava. Era um concurso que eles estavam fazendo preparatório para fazer um curso, depois que fizesse esse curso, selecionava os melhores que iam para estágio, que depois... Era um processo de 1 ano. Falei, vou entrar nessa maluquice, meu irmão. Aí é o desespero quando você vê o olho brilhar por um pote de ouro no final do túnel, né? E foi assim que eu entrei. Não chegou a 1 ano, mas 6, 7 meses depois eu comecei a trabalhar na Cozampa, na área de informática, processamento de dados. Né? Quer dizer que nem informática não era essa palavra, era processamento de dados, que a gente falava na época. Então comecei nesse período de 77, assim, então na época do cartão perfurado ainda. E aí foi. Aí a árvore do destino, o jogo de dados do universo com a gente. Eu discordo de Einstein, acho que Deus joga dados com a gente o tempo todo, entende? Aí ele começou a jogar os dados e a Cozampa decidiu lá, eu não participava, então eu não tive participação nisso para poder interferir no meu destino. Acabou comprando um equipamento de uma empresa, CID, que era dessa época da reserva de mercado. Ela não podia comprar da IBM ou do outro, que estava reservado o mercado. Aí comprou um equipamento da CID. Aí eu comecei a trabalhar naquele equipamento, passei 2 anos trabalhando naquele equipamento, 2, 3 anos. E aí surgiu uma oportunidade, aí a CID me chamou para ir trabalhar com eles. Então, ótimo, saí da Cozampa, fui para a CID, trabalhar com ele. Aí, de novo, mais um jogo de dados do universo, né? Acaba a reserva de mercado. 3 anos antes de acabar a reserva de mercado, a CID disse, olha, nós temos que fechar todas as filiais, que nós não vamos segurar o custo. Porque enquanto você, certo monopólio, com preço lá em cima, você podia bancar uma estrutura magnífica. Nossa sede era ali na Doutor Moraes, onde hoje é a Garantia, aquele prédio Bolo de Noivo, onde foi a Polícia Federal uns tempo atrás. Era uma sede suntuosa. A minha sala como gerente lá era do tamanho dessa sala aqui, um negócio faraônico e tal. Tinha 2 secretárias, era um esbanjamento maluco.
naquele negócio. Acabou a galinha dos ovos de ouro, a empresa teve que cair na realidade. Então chegou com nós gerentes e disse, olha, vocês se virem, vão abrir uma representação para trabalhar com a representação que a gente não vai ter mais filial. A filial vai passar para um representante. Então, para vocês não ficarem sem salário nem no desespero, montem um negócio de vocês. Aí, de novo, a roda do destino girando. Então, nós abrimos a Sol por pura necessidade e oportunidade, que a gente estava lá na hora certa, no lugar certo. O Roberto estava com você na CIT. Estava, a gente já trabalhava junto. A gente vem trabalhando junto desde a COSAMPA. Então, a gente já tinha uma relação aí há muito tempo. Então, quando a gente, aconteceu isso, na realidade, iria acontecer em 92, o fim da reserva. Mas a CIT se antecipou e a gente foi desarticulando aos poucos. Então, a Sol foi fundada no final de 89, já dentro dessa política. Aí o Roberto saiu primeiro. Eu ainda fiquei mais 2 anos para literalmente fechar a porta, os contratos, tudo que tinha em andamento, tudo que estava... desarticular a equipe toda e tudo que tinha... Ou seja, tinha que apagar a luz lá, né? Então, esse período foram esses 2 anos, de 80... Não deu 2 anos, deu 1 ano e meio, porque aí foi em março de 91, eu saí, aí a gente tocou junto a Sol de lá para cá. Então, fomos escolhidos pelos dados. Não foi nenhuma decisão brilhante, não foi uma alta competência, não foi absolutamente nada disso. Foi Deus jogando dados com a gente no universo. Então, é assim que a gente às vezes acontece. O que você tem que saber exatamente é, se o cavalo passa na sua frente, não perca. Se a oportunidade passou na sua frente, não perca. É a única lição que eu posso dar disso. Mérito que a gente teve, claro, que de ser escolhido nas oportunidades pelo desenvolvimento, pelo trabalho que você vem fazendo. A gente sempre, tanto eu quanto o Roberto, a gente sempre teve em mente que, como bom empreendedor, a gente nunca se contentou em fazer pouco. Então, na COSAMPA, que era um serviço público, nós éramos um dos poucos, eu e ele, um dos raros que a gente procurava serviço. E teve um dia que até uma história gozada, teve o meu gerente percebendo isso lá na época, é até meu amigo até hoje. Aí não tinha mais nada para fazer, tinha terminado o desenvolvimento que a gente tinha que fazer e tudo mais. Aí ele chegou e disse, olha, você tem agora que fazer isso. Aí passei 3 meses desenvolvendo um sistema lá. Aí na hora que eu fui implantar, eu disse, olha, me peço autorização para ir lá nos setores e tal, para a gente implantar isso aqui, que já está pronto. Aí ele falou, não, mas não tem que implantar nada. Eu falei, como não tem que implantar nada? Ele falou, pô, tu fica todo chateado aí porque não tem nada para fazer, eu te arrumei alguma coisa para fazer, ainda vai reclamar porque eu te arrumei o que fazer? Entendeu? Então era isso. Não tinha o que fazer, eu me lembro que em COBOL fui desenvolver uma rotina, não existia Excel, planilha de cálculo. Eu fui fazer em COBOL uma planilha de cálculo, entende? Porque não tinha o que fazer. Aí essa planilha de cálculo usamos durante muito tempo lá na COSAMPA, cheguei até a apresentar em congresso e tudo mais, porque não conseguia ficar parado. Roberto, a mesma coisa. Então esse é o espírito empreendedor que a gente fala. É o cara que não fica acomodado num canto, que fica sempre buscando mais, sempre querendo mais, que não aceita, sabe, a inanição. Esse espírito a gente sempre teve. Esse mérito a gente é indiscutível da nossa parte. É isso que ajudou muito a abrir porta. Poderiam ter escolhido outro, escolher a gente. Então, lembrar de passado, eu vou te lembrar e vou recomendar o que eu estou lendo hoje, que eu acho fantástico, estou apaixonado por esse livro, que é O Andar do Bêbado. É um livro que tenta provar e mostrar como a aleatoriedade influencia na tua vida e que você... Ele tem uma lição que é fundamental. No primeiro capítulo ele já deixa isso claro. Ele dá alguns exemplos assim. Você sabe quantas vezes aquela autora de um livro sobre bruxinho foi rejeitada? Ninguém sabia que era Harry Potter, ninguém sabia que ia fazer sucesso. Ela foi rejeitada 28 editoras. 27. Na 28ª, aceitaram o livro dela. Quem é que, bruxinho fazer sucesso? Meu Deus do céu, ninguém acreditava num negócio desse. Aí você vai dizer uma coisa que eu vou colocar aqui para ti. Os 27 estavam errados? Nas suas análises? Que é muito fácil para a gente, engenheiro de obra pronta, você vê o prédio construído e diz, um bando de incompetentes, como é que não perceberam o potencial desse livro?
eu vou dizer mais, nesse mesmo livro ele cita um exemplo. Um alto executivo, presidente de um grande estúdio de Hollywood, escreveu na sua biografia o seguinte: se eu tivesse aprovado todos os projetos que eu recusei, e se eu tivesse recusado todos os projetos que eu aprovei, eu não sei se o resultado seria diferente. Você pega, por que estúdio às vezes insiste numa fórmula, começa a dar certo, história em quadrinhos, aí primeira adaptação, Super-Homem, aí Super-Homem, Batman, Homem de Ferro, os Vingadores, não sei o que, porra, X-Men, aí faz uma franquia, faz 20 de um, 15 do outro, tudo mais. Se deu resultado, tu vais. Até chega num ponto, isso aqui nem pirâmide, chega num ponto que o limite de tolerância atinge, de repente tu gasta 200 milhões no filme, é um mega fracasso. Aí ninguém sabe explicar por quê. Pô, mas até agora vinha dando certo essa fórmula. Vinha dando certo. De repente, as condições CNTP, as condições normais de temperatura e pressão mudaram. O público mudou. O público cresceu, o público tem uma outra visão, não sei o quê. Em um momento, aquela corrente vai estourar. Então, a gente olhando sobre esse aspecto de corrente, você vai ver que tudo tem um gosto. Então, por isso que moda é uma coisa tão passageira, e é difícil arriscar em moda. Né? Você pega músicas, desculpa para quem gosta, mas veja como algumas coisas caem do céu. Michel Teló alguma vez pensou na vida em ser cantor ou músico? Fizeram uma música de farra, ele e mais 5 amigos, fizeram uma música de farra, começou a gravar aquilo lá. Não sei como, o Neymar apareceu para gravar um clipe com os caras, explodiu. O cara planejou a carreira dele, desde criança ele queria ser cantor, compositor. Por outro lado, você fica imaginando, só existe um Chico Buarque no mundo? Um cara com alto talento, com alta capacidade? Será? Chico Buarque, afora todo o talento dele, que é indiscutível, não vamos falar. Mas digamos assim que a linhagem deve ter ajudado, né, a abrir porta. Quantos outros Chico Buarques não tinham linhagem que não tiveram portas abertas? Eu sou fã número 1 do Zé Cabaleiro. Tá? Se o Zé Cabaleiro não tivesse lá no Parque do Ibirapuera, se a Gal Costa não tivesse visto ele cantar uma música, se ela não tivesse incrementado e gravado A Flor da Pele, que é uma música dele que fazia referência a Vapor Barato, que é uma música da Gal Costa, que ela gravou, uma música do Caetano muito antiga, ele nunca seria descoberto. De repente foi na hora certa, no lugar certo, ele só soube aproveitar a oportunidade que passou. É um grande talento, um puta de um cara. Tem um colega nosso aqui, que eu reputo como um dos melhores músicos que a gente tem aqui, o Fabrício, dos Anjos. É um talento excepcional para compor, para tocar, tem uma voz gostosa. Para mim, eu brinco, ele é o Zé Cabaleiro aqui do Pará. Está aqui hoje dirigindo um caminhão, que já se encheu de esperar a oportunidade que nunca aconteceu. Talento. Mas a sorte, o fortuito, às vezes joga contra, às vezes joga a favor. Só tem uma coisa que o cara no final desse capítulo, porque isso inclusive, o estudo disso foi matéria de tese de prêmio Nobel de Economia. Deixa só uma lição. Todos esses caras, os exemplos que foram dados, tem uma coisa que fica: persistência. É uma característica de quem acaba... Só os Michel Teló da vida que caíram por acaso, os outros, as bruxinhas, chegaram por persistência, por não desistir, por não se acomodar, por bater... Porra, de repente, naquele momento que você vai bater numa porta, pela 18ª vez, de repente a porta se abre. É não desistir nunca quando você acredita no teu projeto. Agora é difícil você falar isso, parece livro de autoajuda.
né, que eu detesto livro de autoajuda, mas até parece. Mas uma das coisas que matematicamente se comprova, diante de todas as teorias expostas no livro, é a persistência. Alguma coisa que eu possa recomendar é persistência naquilo que você acredita. E você tem que ter essa validação que você está falando. Outros têm que acreditar. Não adianta só você acreditar. Se só você acredita, você não vai a lugar nenhum. Entende? Então tem que validar, tem que buscar isso que vocês estão fazendo lá, que é muito interessante. Buscar validação. Buscar outros que acreditem naquele projeto. E mais do que pai e mãe, que obviamente vão te apoiar eternamente, é a gente que possa efetivamente validar para o mercado. Dizer isso tem potencial. Isso vale. E se há uma recomendação de leitura, é essa. O Andar do Bêbado. Acho fantástico.